Muita gente no Brasil de hoje, e por razões ideológico-políticas, começou a dizer que a cultura brasileira, a partir da eleição do novo presidente da República, está jogada às traças. Nós temos hoje no Rio de Janeiro a Bienal do Livro. Um dos organizadores há quase 40 anos dessa festa da cultura nacional, que acontece, como você já sabe, por ser um nome bienal de 2 em 2 anos no Rio de Janeiro, intercaladamente com São Paulo, é o Eduardo Salomão, editor, titular da editora Imago, reconhecida e conhecida como editora de Freud, nos tempos em que Freud era um ponto de interrogação no Brasil. E eu vou bater um papo com ele sobre cultura nacional, sobre livro, porque ele também é um dos diretores do sindicato, eu não sei exatamente o nome, mas no final das contas é o Sindicato dos Livreiros. Ele vai explicar tudo isso para a gente. Meu querido cunhado, é uma alegria, uma honra receber você aqui em Menorá, na TV. Muito obrigado. Eu, na realidade, faço parte da diretoria do Sindicato dos Editores de Livros, Sindicato Nacional dos Editores de Livros, que é uma entidade de classe, representa os interesses dos editores de livros no Brasil já há muito tempo. E também tem a responsabilidade de desenvolver o trabalho, liderar o trabalho na Bienal do Livro. Menorá, na TV, entrando no ar mais uma vez. Então, estamos dando início ao primeiro bloco de Menorá na TV com Eduardo Salomão. Eduardo, meu querido, me conta se é verdade que a cultura no Brasil, a partir da eleição do nosso Jair Messias Bolsonaro, está jogada às traças. Ô, Ronaldo, a cultura já teve mais atenção da autoridade pública, mas isso não é um processo que se instalou na eleição e posse do presidente Bolsonaro. Eu tenho a impressão que nos governos anteriores a cultura vem perdendo espaço no Brasil e demais. É importante você lidar também com o conceito de cultura quando a gente fala de uma forma geral, porque às vezes temos que falar sobre tudo que é cultura. Temos que falar de livro, temos que falar de livro didático, temos que falar de biblioteca pública, temos que falar de cinema, de teatro, temos que falar de museus, temos que falar... Por vezes, essa abordagem da cultura é feita de uma forma muito segmentada. Então, reclama de uma determinada segmento que forma esse caldo cultural da sociedade brasileira e em detrimento dos outros. A Bienal hoje ela é uma iniciativa da iniciativa privada, tá? Mas tem um suporte através das leis de incentivos fiscais, federais, municipais e estaduais do governo, de alguma forma, e, por exemplo, a visitação pública escolar das crianças, das escolas públicas, isso é um apoio à cultura. Me diga uma coisa, é possível que os livros estejam perdendo espaço para a internet? Isso é verdade? Isso não é bem assim? Hoje se lê mais através de Kindle do que através do papel. Tem gente que, como eu, gosta de sentir o cheiro da tinta no papel. Portanto, eu compro livros. Mas tem outras pessoas que preferem ler através de tablets. Você acredita, efetivamente, que os livros estão impressos, estão perdendo espaço? E o que é que tem causado, só para completar minha pergunta, o que é que tem causado, por exemplo, o fechamento de livrarias enormes, como, por exemplo, a Saraiva? Olha, você fez uma pergunta muito ampla. Em primeiro lugar, eu acho que livro, para mim, é um conceito mais amplo que não pode ser dividido entre o livro impresso em papel e o livro com suporte eletrônico. Eu acho que é importante nessa história é você lembrar que numa ponta do processo tem o autor e na outra ponta tem o leitor. Se vai ler o papel impresso em papel branco, impresso em papel amarelo, impresso em papel jornal, num formato de bolso, num formato grande, no Kindle, no tablet, eu acho que isso é um conforto muito pessoal. Eu tenho o hábito de usar o equipamento eletrônico tanto quanto o livro impresso em papel. A grande vantagem do livro em papel, as pessoas às vezes não visualizam, que eu acho, que é a possibilidade de você fazer uma distribuição
em nível muito mais amplo. Você rompe uma barreira que, por vezes, uma pessoa que mora num local mais distante, mais isolado, que não tem uma boa rede de livrarias ou que não tem uma boa livraria, ele tem acesso ao livro. Eu acho que no Brasil o livro anda pela internet, talvez 70%, 80% do volume de vendas do livro no Brasil é feito pela internet. Quer seja o livro de papel, comprado numa livraria eletrônica, ou numa livraria convencional que se vale de um site na internet, ou um arquivo eletrônico que vai para algum tipo de suporte de mídia, como o Kindle que você falou. Então, feita essa distinção, eu acho que o livro está se ampliando. Infelizmente, o livro eletrônico é uma promessa que não se materializou, principalmente aqui no Brasil. Hoje você tem talvez 2 ou 3% do mercado como um todo ancorado no livro eletrônico, é muito pouco. O que está levando as livrarias a debacle? Eu acho que é uma questão de gestão, pura e simples. O caso da Saraiva, como você falou, é uma questão de gestão. A Saraiva opera num modelo que não suporta uma margem, não gera uma margem de lucro suficiente para sustentar a sua operação, que é toda baseada em lojas enormes, lojas grandes, e que sofre uma concorrência da loja virtual. Né? Eu acho que você tem um fenômeno de preço importante, as lojas virtuais estão derrubando o preço de vários livros, os mais importantes, e a Saraiva não está conseguindo lidar. Mas, por exemplo, a Livraria Travessa, falando de Rio de Janeiro, ela faz frente ao mercado e ela derruba os concorrentes e continua em pé. Como é que se explica isso? Agora, vou te dizer mais. Obviamente que às vezes eu compro o livro aqui e ali. Perto aqui da Menorá existia uma Saraiva. E às vezes eu ia lá comprar o livro. Eu me sentia mal, porque a sistemática de atendimento deles não é para facilitar a vida do cliente, é para dificultar. Enquanto você vai na Travessa, e você tem facilidade, você tem atendimento, você tem pessoas para te verificar informações que você às vezes precisa. Então, será que também tem a ver com a maneira pela qual eles entendem como deva ser tratado o cliente? Eu acho que isso tudo faz parte da gestão da empresa. A Saraiva vem de um modelo de gestão que é praticamente um modelo de autoatendimento dentro da loja. Você entra lá, você se serve sozinho, e se você precisar de alguma informação, o vendedor leva você para um totem e vai buscar ali como se você estivesse fazendo uma pesquisa na internet atrás da sua informação. Tem gente que gosta, a gente se sente bem assim. Tem gente que prefere um modelo mais diferenciado de atendimento, do mesmo jeito que tem gente que gosta de entrar num restaurante e ser servido à mesa, e tem gente que prefere entrar num buffet, levantar, se servir sozinho. É uma questão. O que acontece hoje com o mercado de livros no Brasil? Livros não didáticos, livros de romances, história, livros que a pessoa vai na livraria e compra. Esse mercado está passando por uma dificuldade muito grande. Eu queria entender a motivação dessa dificuldade. Eu também. Você não consegue entender? Olha, quando eu vou na Bienal, você anunciou, eu vejo aquele movimento que a Bienal apresenta, eu não consigo entender por que o livro tem a capacidade de atrair as pessoas e as livrarias não têm. Então, eu acho que, de novo, é uma questão de... Mas o livro sai andando dentro da Bienal ou cada livraria tem o seu stand lá dentro? São as livrarias que atraem as pessoas? Não, acho que não são as livrarias, acho que são as editoras que atraem o seu público. Acho que é o evento que atrai o público, né? A Bienal é uma festa. Eu posso ir até a Bienal para comprar o mesmo livro que eu vou encomendar na internet e vai chegar na minha casa, sem que eu tenha que fazer o esforço de ir até a Bienal e conviver com aquilo. Mas ali tem uma emoção. Você gosta de futebol, que eu sei, é a mesma coisa. Você prefere ver o jogo na televisão, no conforto do teu lar, ou ir no Maracanã? Depende. Pronto. Depende. Pois é. Depende de quê? Nesse caso, depende da minha idade. Porque eu passei 60 anos, 65 anos indo ao Maracanã. 64 anos. Parei de ir ao Maracanã por uma questão de não ter mais paciência. Hoje eu vou ao Maracanã uma vez por ano. Vou quando acho que aquele jogo é importante. É diferente, mas eu continuo comprando livro na livraria. Na Bienal, por exemplo, eu não vou. Quer dizer, é como você falou, tem gosto para tudo.
Agora, você perguntou, quando eu te fiz a pergunta, você me devolveu, como bom judeu, você me devolveu a resposta. Você me perguntou de novo. Mas eu continuo te perguntando, o que é que está afetando o mercado de livros no Brasil hoje? Ou se não no Brasil, no Rio de Janeiro? Eu acho que tem uma questão muito ligada à crise das principais livrarias, que a crise de gestão das livrarias afetou 40% ou 50% da rede de livrarias do Brasil. Né? Estamos falando aí de duas grandes cadeias que têm dificuldades, espero que vão superar. Uma delas é a Saraiva. Uma delas é a Saraiva. E a outra qual é? É a Cultura. Cultura. O bom desempenho... Quer dizer, no final das contas, você não tem para quem vender livro. Não, no atacado. Eu não tenho, eu perdi o intermediário. Eu estou com dificuldades em relação ao intermediário. E aí, como é que você faz para chegar no consumidor final? Bom, Ronaldo, o consumidor final, no fundo, ele procura, de alguma forma. A conexão é feita através das livrarias que não estão em dificuldade. A livraria Saraiva, ela continua operando, a livraria Cultura, ela continua operando. A minha política em relação a elas não é de suspender fornecimento, é de tentar fazer uma composição para que o meu produto, o meu livro, ainda fique nas prateleiras dela. Não são todas as editoras que pensam assim. Muitas delas estão fazendo restrições, algumas, inclusive, se recusam a fornecer. Então, eu acho que isso é uma fase que vai passar. Acho que a crise que o Brasil vive como um todo é muito importante nisso. Talvez tenha sido um componente também relevante na situação dessas livrarias, porque o livro é muito sensível à renda. Se o consumidor, o leitor, não tem dinheiro no bolso para comprar livro, ele não compra e ele vive sem comprar o livro. Né? É diferente da comida. O cara pode não comprar isso ou aquilo, mas ele acaba comprando alguma coisa. Então, no agregado, você está vendendo. O livro não é assim. Vamos lá. O que significa Bienal do Livro e para que serve? Estou te fazendo uma pergunta de quem voltou de Portugal. Olha, a Bienal do Livro é um evento, antes de tudo, que tem com foco o livro, os seus autores, os seus agentes como um todo. Então, ela tem a capacidade de se comunicar com o público geral. Ela ajuda a formar leitores, ela ajuda a visitar. É uma emoção diferente você visitar um ambiente como aquele. Né? Principalmente quando você tem grandes autores autografando livros. Isso aí é uma festa realmente difícil de ser superada. A Bienal evoluiu para um modelo de privilegiar o autor como centro das atenções. Então, nesse sentido, privilegiar o mais importante agente dessa cadeia, talvez, que são dois, que já falei, o autor de um lado e o leitor do outro. Você cria um espaço, um ambiente para eles poderem se relacionar. Então é uma oportunidade para ver um ou outro autor. Né? Evidentemente você tem aí um grupo de 50, 100, 200 autores, incluindo a programação de cada um dos estandes, mas é um pedaço muito pequeno do que você tem. Mas é suficiente para você estabelecer uma conexão. Eduardo, livro didático. Com toda a corrupção estabelecida no Brasil, e que eu não sei se já terminou, provavelmente não, é verdade que muita gente enfiou livro didático através de tráfico de influência nas escolas públicas do Brasil inteiro e faturou uma nota preta ensinando porcaria para as crianças? Não sei te dizer. Não tenho elementos para falar sobre isso. Seria uma leviandade da minha parte falar sobre o assunto. O que existe é um processo de seleção de livros que talvez não privilegie a qualidade de uma obra em detrimento a uma equação econômica. O governo brasileiro vem há muito tempo pressionando preços para baixo, os editores vêm exigindo obrigações que eu acho que... Você está falando de que governo? Porque o governo mudou. Continua a mesma coisa? O processo não mudou. Né? Você tem um Ministério da Educação concentrando uma verba pública substancial destinada à compra de livros, e você chega lá e vai negociar o preço do caderno tipográfico a uma cor, a duas cores, a três cores, a quatro cores. Então, se você não vender para o governo, não aceitar
o preço e as condições que estão ali oferecidas, ele simplesmente tem um milhão de outros. Uma outra, quer dizer, você precisa... Quer dizer, a concorrência é predatória no final das contas. É isso mesmo. Muito bem, nós estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com Eduardo Salomão, ele que é há 40 anos, cerca de 40 anos, um dos organizadores da Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Já voltamos com o segundo bloco de Menorá na TV, conversando com Eduardo Salomão, um dos organizadores da Bienal do Livro, que está, nesse momento, acontecendo na cidade do Rio de Janeiro. Não sai daí. Estamos de volta com o segundo bloco de Menorá na TV, conversando com Eduardo Salomão, e eu vou disparando logo a minha primeira pergunta. Eu quero saber dele o que é que ele pensa que o público precisa conhecer sobre a Bienal do Livro. O público precisa conhecer a extensão da feira. A feira é um evento muito grande, com muitas oportunidades de lazer diferentes, contato com N livros, N gênero literário, tem uma programação cultural intensa para todas as faixas etárias. E é um evento muito bacana. E não pense você que você vai chegar na Bienal, vai ficar 1 hora, 2 horas e vai embora satisfeito porque você viu tudo. Isso é programa para um dia inteiro. E o que se faz lá o dia inteiro? Passeia-se nos estandes, conhece os livros editados novos? Vai-se a palestras, você tem o café literário, você tem a floresta de livros, você tem a Arena Sem Filtro, cada um deles com a sua programação. E como é que funciona a organização da festa? Olha só, a Bienal, a gente passa 2 anos organizando a Bienal. Quando acabar essa, a gente já está começando a fazer a próxima. Então, a gente corrige os pontos que não funcionaram bem, a gente procura saber o que funcionou bem, se pode melhorar, aonde a gente está investindo. Então, Vamos melhorar essa pergunta. Quais são os maiores problemas que você enfrenta na organização da Bienal em geral e quais são os sucessos que vocês têm colhido pela apresentação de Bienal de 2 em 2 anos? Eu acho que a principal dificuldade da Bienal hoje em dia é o esforço econômico que o editor tem que fazer para estar presente na Bienal. Quer dizer, um stand custa uma fortuna, é isso? Custa muito caro e, com muita frequência, o editor não consegue recuperar um investimento que ele faz. Com a venda de livros. Então, agora, o governo subsidia, de alguma maneira, algo dentro da Bienal ou não? Nada? É zero o subsídio? Olha, tudo que a gente consegue em termos de apoio governamental, em geral, é através da Lei de Incentivo Fiscal. Então, tanto em nível federal quanto em nível estadual e municipal, para a gente ter algum aporte de recursos direto da União, não tem. Mas a gente tem as empresas que colocam dinheiro através da Lei Rouanet, as autoridades públicas estaduais e federais e municipais, elas levam seus estudantes para dentro da Bienal. Esse ano, inclusive, tem uma verba, cada estudante está recebendo uma verba para comprar livros na Bienal, é sua livre escolha. Tem um programa do SEDUC que está dando um cartão magnético com R$50 para o estudante percorrer a feira e escolher aquilo que ele vai comprar. Agora, Eduardo, existe uma curiosidade aqui. O governo está mais ou menos fora porque o evento é um evento privado. O editor não tem dinheiro para comprar o stand. O cara que vai lá comprar livro, muitas vezes também não tem dinheiro para comprar. Por que custa tão caro um stand? Qual é o problema se o Rio Centro cobra aluguel? O Rio Centro cobra aluguel, claro que sim. O Rio Centro não é mais uma empresa pública. O Rio Centro, hoje em dia, é uma empresa particular também, operada por uma empresa que tem ali o seu ganha-pão. E é o único lugar possível de se fazer esse evento é o Rio Centro? No Rio, nesse momento, desse porte, sim. Não vejo outro.
Isso pelo tamanho. Pelo tamanho. Agora, é caro porque é um evento longevo, né? São 10 dias operados de aberto ao público, mais o tempo de montagem, o tempo de desmontagem. 30 dias para começar e acabar, e passar e acabar. Não, são uns 14 dias de ponta a ponta, mas as editoras começam a se mobilizar muito antes, preparando os produtos, os lançamentos, fazendo as ações de marketing, que tem. É um grande investimento de marketing. E existe a possibilidade de você se associar a outros editores dentro de um único stand? Existe. E ainda assim é caro. E ainda assim é caro. Inclusive, uma das iniciativas esse ano que nós estamos experimentando é um espaço que a gente está chamando de Boulevard do Livro, que é um stand coletivo operado por um distribuidor em que o editor compra o seu espaço e se desobriga da operação cotidiana do evento, que é um problema muito sério, né? As editoras em geral tem que manter uma pessoa lá dentro o dia inteiro. Não, eu digo uma no revezamento. Tem que manter um grupo e você desfalca a editora. É realmente uma operação pesada. Mas é um investimento de marketing muito importante, que traz repercussão para a editora que está lá expondo sua marca. Agora, é de difícil mensuração, porque não é um retorno pecuniário. Não tem grana voltando. É um retorno institucional. Muito forte, muito grande. Quando você se depara, enquanto empresário, um investimento desse porte, num cenário econômico que a gente tem, fica muito mais difícil, muito mais pesado. Olha aqui, nós não podemos dissociar cultura de educação. Na minha avaliação, uma coisa está absolutamente amarrada na outra. Eu pergunto a você o seguinte: qual é o futuro, olhando sob o prisma do hoje, da educação no Brasil? Eu acho que vai depender muito do nível de investimento que a sociedade pretende fazer. No momento em que você começa a cortar verba pública que já estava destinada à educação, eu acho um complicador. Mas para você, contingenciamento e corte é a mesma coisa? A gente vai descobrir mais adiante. Eu acho que hoje é uma promessa e a gente tem que ver se essa promessa vai ser cumprida ou não. Eu não sei qual é o tipo de responsabilidade que o governo procura nesse momento. Eu sei que ele não tem os recursos disponíveis para operar tudo que ele precisa fazer. Ele está escolhendo aonde ele vai contingenciar e aonde ele vai cortar. Então, isso é uma situação que a gente vai ver no futuro muito próximo, né? Eu acho também que essa questão de modelo de educação não está sendo discutida e precisava ser discutido. Quer dizer, você tem um investimento público violento para abrir a universidade para todo o jovem que quer ser universitário, e enquanto isso você não tem escola de primeiro grau para todo mundo. Então, eu acho que a gente tem que ver, eu acho que tudo tem que ser discutido, tudo pode ser discutido. Como é que isso vai ser feito é que eu acho que é a questão importante. Qual é a avaliação que você faz de um homem como o teu pai, que infelizmente já não está mais aqui entre nós, e que dedicou uma boa parte da vida dele a colocar livros sobre a técnica de Freud na casa das pessoas que precisavam conhecer esse viés da psicanálise? Olha, o meu pai foi um homem que teve um sonho, perseguiu esse sonho e materializou. Ele foi um homem, nesse sentido, muito profícuo. A questão é que, muitas vezes, o editor é visto como um empresário pura e simplesmente. E não era assim. A gente opera muito na base da emoção, muito na base do sentimento. Se você veja uma situação, você vai definir pelo lançamento de um livro ou não. Então, você acredita naquele livro, então vamos fazer uma pesquisa de mercado para ver se tem entre 3 e 5 mil pessoas com capacidade, interesse e condição de comprar aquele livro que você está... Isso custa tão caro que é mais fácil você investir na produção e testar o produto, testar o livro que você vai colocar no mercado. Agora, você acha que é possível vender livros sem fazer propaganda? O que é a propaganda? Você está falando... Propaganda é avisar para todo mundo que puder que tem alguma coisa para vender. Isso é propaganda. Certa vez, um amigo meu, editor, ele disse assim para mim, ele faleceu já tem algum tempo,
Eduardo, eu arrumei uma fórmula mágica para transformar um livro num best-seller. Como é que é? É simples. Você pega um livro de 200 páginas, mais ou menos, pega uma nota de $100, bota dentro, lacra ele com aquele filme transparente e bota no mercado. É uma questão de tempo, o mercado vai tomar conhecimento, ele vai se transformar. Mas, cara, você está maluco? Você está maluco por quê? Pô, você vai quebrar se fizer um negócio desse. Estou falando de transformar um livro em best-seller. Não estou falando, ganhar dinheiro é outra história. Então, vamos ver como é que é. O que eu quero dizer com isso? Tem a ferramenta certa para promover o livro. O livro pode ser, eu acho, sempre achei durante muito tempo, que a melhor propaganda para um livro é o balcão da livraria. Então, hoje você tem a livraria. Quer dizer, quem não vai na livraria não é alcançado pelo teu método. Não disse isso. Não, eu estou dizendo. Eu disse que o melhor é esse. Hoje em dia, inclusive, com o acesso ao advento da livraria eletrônica, você tem lá a vitrine eletrônica, o banner que você vai batalhar para conseguir de alguma forma, você vai tentar mídia social para poder desenvolver. O que às vezes as pessoas confundem é propaganda com uma boa estratégia de comunicação, uma boa estratégia de relação. No passado, os grandes veículos de comunicação impressa, eles tinham cadernos de suplementos literários que tinham um poder de formar a opinião. Então a gente ia lá, batalhava por isso, batalhava junto das livrarias para conseguir um espaço diferenciado no livro dentro da livraria. A gente tentava fazer uma campanha aqui, ali, acolá, um pré-lançamento, uma pré-venda, que com isso a gente garantia. Tem um esforço todo. Mas hoje você está me dizendo que isso não existe mais. Isso hoje está deslocado no tempo e no espaço. Está deslocado para onde? Para a mídia social, para o investimento na formação eletrônica da opinião. Mas aqueles canais que funcionaram na década passada, eles já não estão ali. Hoje em dia, você conseguir uma coluna, uma nota no jornal, pode ajudar a não empurrar. Até os próprios veículos que já foram muito importantes para formar a opinião em relação ao livro, hoje eles já não estão mais aí, né? Você tinha um Caderno Ideias no Rio, você tinha a Veja com uma capacidade muito grande de empurrar a coisa, você tinha outras revistas também, como mais. Hoje, isso tudo está muito difuso, tudo muito segmentado, né? Você hoje tem programas. Você tem uma opinião sobre o que aconteceu com o mercado editorial no Brasil? Com a queda vertiginosa de empresas como, no caso, um pedaço da empresa, que é o jornal, quero falar do jornal O Globo, com a queda da Veja, com a queda da Isto É, com a queda dessas grandes locomotivas da imprensa brasileira? Não me sinto capaz de falar sobre isso, porque é um segmento muito diferente, não é a minha indústria. Isso é falta de propaganda? Não, isso é mudança social. O mundo está mudando, a forma como você consome a notícia mudou, os veículos estão se adaptando de alguma forma, quem não está se adaptando está morrendo. Você tem a revista eletrônica hoje, como a sua, o programa Melhorar na TV é uma forma diferente de fazer uma conversa como que a gente está tendo aqui. Há 20 anos atrás, um programa como esse não se viabilizava. Então, eu acho que tudo muda. O livro muda. A forma como o livro muda, né? Pode ser não o objeto formal, mas o conteúdo do livro está mudando. Os autores estão mudando, a forma de abordar o texto mudou. Hoje você tem uma geração de autores que se formou recentemente. Quer dizer, grandes autores do passado hoje já não são muito conhecidos. Quem seria, na tua avaliação hoje, o que se poderia chamar de um grande escritor brasileiro? Tem alguém que você aprecia pessoalmente? Olha, Ronaldo, isso é uma coisa que mudou muito no nosso mercado. Antigamente, você tinha assim, o livro do momento, né? Aquele livro que estava liderando, todo mundo falava sobre ele, e isso está muito, muito fluido hoje em dia, porque exatamente tudo isso está muito pulverizado, né? Eu acho que hoje em dia as grandes estrelas do mercado são aqueles pessoas que falam para o público jovem. Então, os autores que, inclusive, se criaram na internet. Os grandes blogueiros... Você acha que a autoajuda continua tomando público? Claro que sim. Pode ter mudado de nome. Pode agora ser motivador, ser formador de opinião, ser... Como é que chama?
coaching, mas isso tudo muda, isso muda muito com o tempo, né? As próprias expressões vão. Não, antigamente era ficção, era romance, era água com açúcar. Hoje em dia isso tudo mudou, né? Eu acho que ainda você tem uma grande distinção importante, em questão de gênero literário, que é o livro de informação e o livro de lazer. Isso aí fica muito claro, tem um cara que é público para isso e o cara que é público. Quando você tem um autor que consegue juntar esses dois caminhos, que aparentemente não são iguais, aí você tem um fenômeno editorial. É quando você tem alguém que conta uma história e que, ao contar essa história, te informa de um monte de fatos e te ensina alguma coisa através daquilo, aí você tem um livro fora da mente. Muito bem, estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com Eduardo Salomão. Já já a gente volta e agora eu vou provocar o Eduardo, porque no mês de junho de 1989, o vereador Ronaldo Gonlewski, que aqui vos fala, entrou com um projeto de lei transformando impossível a divulgação, a comercialização e a mostra do livro Mein Kampf, Minha Luta, de Adolfo Hitler, assim como toda e qualquer propaganda nazista no Rio de Janeiro, como algo impossível, impraticável e contra a lei. E o meu amigo Eduardo, que naquela época não era meu amigo, porque eu não o conhecia, nem ele a mim, ele ficou muito bravo comigo e nós entramos quase que num clinch. Ele vai explicar por quê daqui a pouco. Não sei se ele hoje me dá razão ou se ele ainda continua com a mesma opinião que ele tem. Talvez eu tenha mudado de opinião e já já a gente vai tratar desse tema no terceiro bloco de Menorá na TV. Muito bem, estamos iniciando o terceiro bloco de Menorá na TV com Eduardo Salomão e, como eu disse no finalzinho do bloco anterior, e o Mein Kampf, meu querido Eduardo? O que tem o Mein Kampf? Primeiro, você ficou brabo comigo quando eu lancei a lei, que foi aprovada e sancionada pelo prefeito, de proibir a propaganda nazista que incluía a venda do Mein Kampf. Naquela época, 1989, são 30 e lá vai fumaça anos. Eu não sei como é que você está em relação ao Mein Kampf hoje em dia. Olha só, Ronaldo, eu acho que aquele foi um movimento equivocado da tua parte e da parte da comunidade judaica. Eu acho que censurar uma editora que promove a negação, eu acho que é o caminho errado. Você dá um espaço para ela. A editora, naquela época, era uma editora pequena, completamente desconhecida, com um stand pequeno, dentro de um evento grande, ia passar completamente desapercebido. O que você conseguiu naquela época foi dar a primeira página do Jornal do Brasil para essa editora e impulsionou as vendas dos livros que tinham ali. Acho que isso foi uma visão muito ruim, muito equivocada. Eu acho que quando a gente se manifesta, a gente tem que se manifestar de outra forma. A gente tinha que estar, a comunidade tinha que ter tido um stand ali, né? Ela tem uma produção farta de material para apresentar, para contextualizar aquela situação, aquilo que aquela editora estava promovendo, no sentido de esvaziar a mensagem e mostrar que aquilo era uma maluquice muito grande. Tá, eu acho que você está fazendo uma pequena confusão. Em 1989, eu não presidia a Federação Israelita, eu era vereador, e eu fazia leis. E eu vou te dizer por que eu fiz essa lei, e a minha explicação, ela se confronta com a tua opinião. E a minha explicação é a seguinte... Não estou surpreso. Sem dúvida. Lei existe para coibir crime. Vender Mein Kampf, vender a morte de judeus, na minha avaliação daquela época, e continua a mesma, é crime. E como tal, não pode prosperar numa sociedade de ignorantes como é a sociedade brasileira. Era essa a minha intenção e eu consegui realizar. Agora, a utilização que se deu, eu não fechei stand da Editora Revisão. Eu apenas fiz uma lei. A tua lei me obrigou a tirar livros que eu tinha publicado do Elivise do mercado, porque tinha na capa imagens dele no campo de concentração, imagens dele submetido às atrocidades nazistas. Quanto ao Mein Kampf, eu também acho que censurar Mein Kampf não tá correto. Quando ele caiu no domínio público, acho que foi no ano passado,
ou no ano anterior, se criou toda uma celeuma a respeito de publicar ou não publicar o Mein Kampf. Na minha opinião, há um esforço, desde o final da Segunda Guerra Mundial, para manter a memória do Holocausto viva, para que isso não se repita de novo. E a obra seminal dessa história, o registro das ideias organizadas ali, é o Mein Kampf. O que a gente precisa fazer é, de novo, contextualizar a obra, dizer que aquelas ideias não são ideias originais de Hitler, que é uma compilação de vários conceitos que existiam antes, que ele manobrou. Eu acho que a gente precisa indicar e, particularmente, então você transformar aquilo num paradigma do que é o ódio e a situação odiosa. Isto ou alguma coisa então, deixa eu te não dizer, serve. Agora, me perguntaram se eu achava que devia publicar o Mein Kampf. Eu achava que devia. Tá bom. Agora, eu quero dizer o seguinte, como eu acho. Mas deixa eu te dizer mas eu não quero publicar. Tá eu, bom, particularmente, eu entendi. não deixa quero eu falar uma coisa para você explicar melhor o que você está falando. Você acredita numa publicação com verbetes, quer dizer, uma publicação que seja explicativa, e não pura e simplesmente como ela é feita hoje. É isso? Essa é a obra original. Eu acho que uma edição crítica, né, valeria. Isso é de grande valia para a sociedade mundial, não é só para a brasileira, não. Estamos falando aqui em nível mundial. Evidentemente que isso não é um exercício que vai ser feito de uma hora para outra, porque o livro estava debaixo de uma pedra e agora tiraram ele, então vão permitir o estudo daquilo e vão permitir produzir isso. Agora, eu duvido muito que alguém, uma pessoa que nasceu no século XXI ou que nasceu no final do século XX, né, não vai identificar e associar as ideias contidas naquele livro a um troço odioso, uma coisa repulsiva, uma coisa... Muito embora eu estou sabendo que existem sociedades em alguns pontos do mundo que vão até receber bem isso, mas aí... Olha só, Eduardo, em 89, a minha lei foi usada pela primeira vez, logo em seguida na Bienal do Livro, do Rio Centro, e foi fechado o stand pela Federação Israelita, com a utilização da minha lei. O governador era o Moreira Franco e o presidente da federação era o Milton Naum. No ano de 98, portanto, 9 anos mais tarde, aí sim, um trabalho conjunto meu, da Márcia Salomão, que é sua irmã, e do Sérgio Gutinic, que era meu sócio naquela época, nós conseguimos fechar não o stand da revisão, mas um stand múltiplo de várias editoras que tinham 13 livros nazistas sendo vendidos na Bienal do Livro. Fui lá com o oficial de justiça, isso foi notícia em todos os jornais, não só brasileiros, mas também em Israel, na Alemanha, em vários países do mundo. E eu quero te dizer que eu faria tudo de novo. Eu realmente acho, entendo, penso que o judeu tem que mostrar que ele reage a certas questões. Esse tipo de stand, com essa venda, é para sacanear os judeus. E os judeus têm que devolver isso na mesma moeda, na minha opinião. Mas eu quero continuar ouvindo você. Ronaldo, eu acho que o mundo tem que entender que o judeu tem capacidade de se defender e que hoje está disposto a se defender. A questão, de novo, é como você faz isso. Qual é o instrumento que você usa para fazer isso. Eu acho que o Brasil, particularmente, podia desenvolver, a comunidade judaica brasileira, podia desenvolver um programa de publicações, um programa de esclarecimento, podia ter um canal voltado ao esclarecimento dos fatos da história. Quanto mais tempo passa o evento, mais necessidade a gente tem de explicar, de orientar, de colocar uma geração que viveu isso está realmente indo embora, tem muito pouca gente aí e não vai se levantar. Então, não temos mais a viva voz do que aconteceu. Precisamos substituir isso por outras ferramentas, por outros instrumentos. E a gente, se não investir nisso, se não investir em educar não apenas o brasileiro judeu, mas educar o brasileiro de uma forma geral, proporcionar esse conhecimento, essa parceria, não vai funcionar. Meu querido amigo e irmão, chegamos ao final do nosso Menorá na TV. Eu agora vou te convidar para participar comigo do nosso confronto metropolitano,
que é o nosso programa de rádio, que mudou de horário, agora ele vai ao ar às 5 horas da tarde, todos os dias, de segunda a sexta-feira, com 2 horas de duração, ao vivo e com a participação dos ouvintes. E eu quero te oferecer aqui os microfones e as câmeras do nosso Menorá na TV, para que você se despeça dos nossos telespectadores, agradecendo de coração a você ter me dado a oportunidade de bater esse papo aqui contigo. Ronaldo, quem agradece sou eu, é sempre um prazer falar de livros, falar de cultura, falar de... Isso é uma oportunidade ímpar que a gente tem, estou à disposição sempre que você quiser para conversar aqui e fora daqui. Valeu. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez, na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 6 da NET Rio, e também em repetição em todos os horários que você já se acostumou a nos assistir. Nos vemos lá.